Olá! Estima-se que o estado de São Paulo tenha mais de 30 mil condomínios. Boa parte deles residenciais, com tantos problemas, às vezes parecem inevitáveis. Aqui na Assembleia Legislativa, centenas de projetos tratam do tema, para criar normativas que ajudem as pessoas a conviver coletivamente. Para falar um pouco melhor da vida em condomínio e dos caminhos para resolver os problemas, recebo no Ideias e Debates de hoje os advogados especializados em direito condominial, Dr. Rodrigo Carpá. Dr. Rodrigo, seja bem-vindo à Rede Alesp. Obrigado, Melissa. É um grande prazer falar contigo novamente e com todos os telespectadores da Alesp. Recebo também a doutora Fabiane Gontijo. Doutora Fabiane, seja bem-vinda à Rede Alesp. Obrigada, Melissa. É um grande prazer estar aqui falando com vocês hoje. Queria começar com o doutor Rodrigo perguntando, doutor, quais são os maiores conflitos da vida em condomínio? O que gera mais polêmica aí no convívio entre as pessoas? Então, nós temos, infelizmente, cada vez mais os conflitos em condomínios aparecem. O crescimento natural das cidades força com que as pessoas estejam nos condomínios edilícios e pessoas acostumadas em morar em residências, em casas, onde existe uma separação maior, elas acabam indo para dentro dos condomínios e, em função disso, os conflitos são iminentes e cada vez mais nós temos esses condomínios. Nós costumamos falar dos 5 Cs: cão, carro, cano, criança e calote. E nesse momento da pandemia foi inserido também um novo C, que seria o Covid, que está trazendo e trouxe uma grande problemática para se viver dentro dos condomínios, mas os gestores estão empenhados, buscando resolver todos os problemas de carro, cão, cano, criança e outros que aparecem dentro dos condomínios. De fato, alguns condomínios aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do programa, mas alguns condomínios aí a gente pode dizer que são pequenas cidades, né? Então, quer dizer, dentro daquela, tem muitos prédios que são únicos, são torres únicas, mas tem outros tantos que tem todo um sistema ali interno de fluxo de informações e de atividades que faz com que esse condomínio seja uma pequena cidade. Então, quer dizer, os problemas são proporcionais a essa grandiosidade aí dos condomínios. Agora, doutora Fabiane, o doutor falou agora sobre a questão da Covid, que agravou aí esses Cs que são problemáticos nos condomínios. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse agravamento que a pandemia trouxe aí nessa questão dos conflitos em condomínio. Com certeza. Normalmente a gente já tem essas dificuldades em tempos, né, comuns e normais. Com a Covid, né, com a pandemia, isso aí tem se agravado bastante, principalmente com relação às construções, né? Então, reformas, modificações em unidades habitacionais. E isso foi um dos pontos mais problemáticos durante esse problema de Covid, né, de pandemia, uma vez que o home office passou a ser com uma ocupação de praticamente 100% nos condomínios, e isso atrapalha a vida de quem está ali, né, não só tentando reformar e construir no seu apartamento, mas também para aqueles que estão ali tentando trabalhar hoje em dia em home office, né? E isso foi uma grande dificuldade que a gente teve aí enfrentando dentro dos condomínios. Doutor Rodrigo, eu queria voltar então um pouco nessa questão da Covid, porque eu acho que é importante a gente salientar, até porque a gente sabe, eu particularmente moro em casa, eu tô no meu carro, eu tô já sem máscara. E estou em casa, obviamente, que sem máscara, até porque ali só tem pessoas do convívio do dia a dia. Como é que funciona essa questão no condomínio? Como é que funciona essa aplicação da lei, da obrigatoriedade da máscara dentro do condomínio?
nós temos uma lei federal, se não me engano, a 14.019 de 21, que obriga o uso de máscaras em locais públicos, mas também em locais privados de uso coletivo. Então, essa é uma normativa que pouco se discute, porque é um entendimento legal, um entendimento geral, federal, dessa obrigatoriedade. Mas a pandemia trouxe conflitos muito grandes, uma vez que nós tivemos conflitos, um conflito para saber o que se aplicava em determinados casos. Então, por vezes, nós tínhamos posturas federais, por vezes posturas estaduais, municipais, e muitas vezes existiam conflitos nessas posturas e acabava sobrando para o síndico, que dentro do seu universo, do seu condomínio, possui o poder executivo para deliberar sobre essas questões, mas que trouxeram, sim, muitos dissabores e muitos conflitos dentro do condomínio. E o uso de máscaras, não obstante obrigatório, imperiosamente obrigatório, muitos condôminos não utilizam e acabam sendo notificados e multados com base nos preceitos da Convenção ou do próprio Código Civil, que trazem a obrigatoriedade de se seguir as normas e colocar em risco a saúde, o sossego e a segurança dos demais. Doutora Fabiane, essa questão do álcool gel, aliás, da pandemia, o álcool gel tem que ser fornecido pelo condomínio? Eu acho que é também importante a gente deixar isso muito claro. E aí eu trago aqui um relato que a gente ouviu ao longo da pandemia de uma atleta paralímpica que não tinha condições de treinar no seu local normal, falou com o condomínio, com os demais condôminos, eles cederam o salão de festas para que ela pudesse treinar, né, durante a pandemia, e foi a sorte, porque ela não tinha como colocar uma mesa de tênis dentro do apartamento dela, e conseguiu. E aí eu queria também que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas concessões que acabam sendo feitas nessas ocasiões especiais, especificamente com relação à pandemia, porque esse é um caso que me chamou muito a atenção, e que os condôminos ali se sensibilizaram com essa atleta. Se não fosse isso, ela com certeza não teria conseguido ir para as Paralimpíadas de Tóquio. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso, por favor. Primeiramente, com relação ao álcool gel, cada condomínio ele conduz, né, as suas regras. Então, a grande maioria dos condomínios optaram por disponibilizar dispensers de álcool em gel, né, nos elevadores, nos halls sociais, enfim, para ter uma maior higienização e, assim, uma transmissão, né, uma tentativa de transmissão menor. Com relação a essas concessões, cada condomínio, ele faz a sua própria legislação interna, né? Então, com relação a um pedido e sendo avaliado pelo síndico, pelo conselho diretivo do condomínio, e isso visto de forma possível, não tem nenhum problema desde que acatado por este corpo diretivo, né? E aí sim, existindo a possibilidade de abrir essas exceções, e isso de acordo com cada necessidade e de acordo também com cada condomínio, dependendo das normas e regras ali impostas. Não vejo problema e vi até vários casos de, né, essa abrangência de concessão em alguns casos, que de fato seriam importantes, né, para os condôminos em determinados aspectos, e que é sim possível ter essa condição pelo próprio condomínio. É muito interessante isso, até eu me imagino que ali para os outros demais condôminos seja até motivo de orgulho. Uma atleta olímpica conseguiu cumprir a sua missão, representar o país por conta da solidariedade de todos, né? Então, creio até que sirva ali de uma motivação nesse momento difícil. Agora, doutor Rodrigo, o senhor falou sobre a questão do cachorro, que é um dos Cs aí da vida em condomínio.
Aqui na Alesp, a gente tem um projeto que tramita na casa que obriga os condomínios a notificar casos de maus tratos com animais, né? E o cachorro, com certeza, é um dos animais que mais habitam nos condomínios. Os gatos e os cachorros devem ter outros também, mas creio que os gatos e os cachorros são os que mais habitam os condomínios. Como é que funciona hoje esse relacionamento entre quem tem os pets e o condomínio? Então, Melissa, nós temos... O Brasil é um dos países que mais tem pets no mundo. Eu não vou lembrar de cabeça se é o terceiro ou o quarto, mas existem algo em torno de... Posso estar errando um pouco para mais, para menos, mas acho que 170 milhões de animais domésticos no Brasil. E, com certeza, grande parte desses animais estão dentro dos nossos condomínios. A nossa legislação ela tem evoluído, não tão rápido quanto se deveria, e discute-se se o animal, o status do animal, se ele tem que... hoje o animal é tratado como um membro da família. Para o direito civil, ele é um objeto, então ele é uma coisa, ele é um bem móvel dotado de locomoção. Então a legislação tem evoluído, mas nós precisamos mudar um pouco essa situação. E esse PL da Alesp, ele é muito parecido com o PL da violência doméstica, recentemente aprovado, onde ele imputa ao condômino, imputa ao síndico a responsabilidade da denúncia de qualquer tipo de violência contra a mulher, menor, idoso, isso nos termos da violência doméstica. E o PL específico dos maus tratos, ele vai na mesma linha, ele impõe à administração a gestão, sob pena de multa, notificação e, posteriormente, multa, a denúncia de maus tratos. O que a grande arma hoje, logicamente que é um crime você maltratar um animal doméstico, ou você manter um animal sob condições que sejam consideradas maus tratos. Existe uma lei específica de maus tratos, mas a evolução disso, pelo que nós temos observado e pelas propostas legislativas, é justamente no caminho de imputar ao gestor a realização de denúncia. Nos termos dos animais domésticos, nós ainda temos muito a evoluir legislativamente. Muito bem, o senhor bem lembrou, doutor, sobre a lei sancionada por essa casa, 17.406 de 2021. E eu pergunto para a doutora Fabiane como é que deve ser o procedimento de denúncia nesses casos. Se o caso sempre é de denúncia efetivamente, ou é possível fazer ali uma conversa com as partes para tentar evitar ali uma exposição um pouco maior. Como é que funciona efetivamente nesses casos? Eu sei que às vezes é muito difícil entrar ali numa questão um pouco mais íntima de um apartamento que está tendo problemas recorrentes, mas as pessoas em volta tendem a tentar mediar ali a situação. Como é que funciona efetivamente, doutora? Então, a Lei 17.406 de 2021, agora, ela trata, de fato, da violência doméstica e familiar, né? Que aí englobam as mulheres, as crianças, os adolescentes e os idosos. Então, qualquer pessoa que abrange esse núcleo e que esteja sofrendo algum tipo de violência, o condomínio, né, na pessoa do síndico ou da administradora, que são seus representantes legais, tem o dever de imediato, né, denunciar esses maus tratos, essa violência. Então, se a ocorrência estiver acontecendo naquele momento, ele deve sim procurar de imediato, né, pelo telefone ou pelo aplicativo, denunciar essa agressão. Se
se o fato ocorreu, né, e algum condômino veio reportar essa situação para o síndico, para a administradora, ele deve ali capturar as informações necessárias, né, para identificar tanto a vítima quanto o agressor e fazer uma denúncia formal, né, pela via física ou digital, assim como preceitua lá na lei, que deve ser feito neste formato. E aí, o que a lei também impõe, que é super importante a gente frisar a respeito disso, é que os condomínios deverão afixar, né, nas áreas comuns, nos elevadores, cartazes, placas, comunicados, divulgando o disposto na lei, né, para incentivar os condôminos a notificarem, né, o síndico, a administradora, para tomarem conhecimento e sim, denunciarem essas ocorrências ou indícios, né, de episódios de violências domésticas, ali familiar, como eu mesmo mencionei no início, contra as mulheres, crianças, adolescentes e até mesmo idosos. Doutora, a senhora coloca um ponto assim muito importante, que é da participação de todos, né? Quando coloca esse cartaz fixado, notificando com relação à lei, todos se envolvem naquela situação para evitar que essa violência ocorra novamente, não só a administração do condomínio, mas como os vizinhos também. As pessoas, eventualmente, tem aquele pensamento de que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Se mete a colher, salva a mulher que está ali sendo vítima de uma agressão. Então, para que a gente não seja omisso, a gente tem sim que dar a ciência aí, no caso, ao condomínio e às autoridades para que essa violência seja cessada, né? Então, quando a gente fala também na mediação, se não tentar conversar ali numa discussão mais acalorada não funcionou, então sim, tem que notificar ali as autoridades. Importantíssimo essa questão que a senhora colocou, doutora. Agora, doutor Rodrigo... A lei é bem expressa. Pode falar, doutora. Oi, desculpa. A lei é bem expressa com relação a isso, de deixar claro que o condomínio, o síndico, o representante legal, a administradora, deverá denunciar, né? Então, assim, é uma forma de não acobertar a situação que acontece ali dentro. Então, por isso veio essa lei, justamente para dar esse aval, né, mais formal, jurídico, preciso, para que os condomínios, junto com seus representantes legais, façam cumprir a lei. Doutor Rodrigo, essa questão da violência é uma questão extrema e grave, muito grave. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a questão da expulsão do morador do condomínio. Como é que funciona? Esse é um caso, por exemplo, que pode gerar uma expulsão do condomínio. E aí, no caso, o locador, ou a pessoa que aluga ali o apartamento, ela pode ser convidada a se retirar? O proprietário também? Como é que funciona essa questão da expulsão de alguém de um condomínio? Então, Melissa, a questão do condômino antissocial é uma questão amplamente debatida. A lei traz de forma muito clara que o condômino que reiteradamente não cumprir com seus deveres perante o condomínio poderá sofrer restrições dentro do condomínio. A lei não traz a palavra expulsão. A palavra expulsão é algo que precisa ser construído juridicamente através dos tribunais. O condomínio não define a exclusão e a expulsão de alguém. Então, o condômino antissocial, com comportamento reiterado, ele pode ser constrangido ao pagamento do décuplo, ou seja, 10 vezes o valor da sua cota condominial. E isso está trazido, isso está previsto no 1337 do Código Civil, que trata especificamente do condômino antissocial, e o
o entendimento dos tribunais é sim possível a privação desse condômino antissocial do convívio coletivo. Expulsão é um termo que eu não gosto de utilizar, porque expulsar seria algo de você levar o bem da pessoa a um leilão, a uma asta pública e que ele desse coercitivamente esse bem. No caso em questão, nós temos observado nos tribunais, e o entendimento da doutrina é no sentido da privação de uso. Então, aquele proprietário, reiteradamente, com condutas antissociais, aquela assembleia resolveu multá-lo até 10 vezes o valor, o judiciário pode privá-lo do exercício de uma das características da propriedade, que seria a posse. Por exemplo, ele vai poder vender, ele vai poder alugar, mas ele não vai poder mais morar, conviver em função das condutas antissociais reiteradas. Se esse antissocial for um locatário, inquilino, a relação dele, primeiramente, é com o proprietário. E entendo que é uma situação mais fácil, não obstante ele também possa ser multado, é uma situação mais fácil, porque o proprietário do imóvel pode rescindir o contrato de locação e, por fim, aquela perturbação reiterada, independente do processo adotado pelo condomínio. Muito bem observado, doutor, porque quando a gente fala em expulsão, remete ali a uma perda do imóvel e, na verdade, não é isso, é só uma privação de uso, como o senhor realmente nos explicou aqui durante a sua resposta. Muito bem observado, porque, na verdade, a gente tem essa percepção, essa falsa percepção de que as pessoas são expulsas, e, na verdade, não por conta disso que a gente havia mencionado antes, que não se perde a propriedade, né? Então, mas é muito interessante essa questão, né, doutor? Porque a gente vê que as pessoas têm que, de fato, seguir uma conduta ali com relação ao convívio social entre todos, né? Entre todos dentro do condomínio, né? Buscar esse equilíbrio é muito complexo e se o condomínio não tiver formas de coibir essa má utilização, ele fica muito enfraquecido. Então, até na justiça, a lei sem pena, ela fica inócua, ela acaba não tendo a coercitividade que é essencial para o cumprimento. Então, no condomínio, apenas regras genéricas, elas acabam incorrendo em faltas e falhas das pessoas, e isso faz com que a gente espere apenas o bom senso. Infelizmente, viver em coletividade não é apenas o bom senso. Nós precisamos impor algumas medidas, algumas notificações, algumas multas, em busca de uma paz, justamente para aquela parcela que vive em condomínio e que não quer se adequar às normas. Então, o condomínio como um todo pode ser prejudicado quando uma única pessoa resolve não respeitar as regras. E se a gestão não tiver força para isso, isso acaba caindo no judiciário e, infelizmente, algumas vezes esse processo pode ser mais demorado do que almeja aquela coletividade. Então, quando o assunto puder ser resolvido interno corporis ou dentro daquela coletividade, isso com certeza facilita as medidas administrativas e a educação daqueles condôminos em prol sempre de uma vida harmônica e buscando um bom senso coletivo. Muito bem, isso é muito importante a gente observar, porque realmente tem toda uma normativa para que a gente viva em paz, né, dentro do condomínio. Eu vou para um rápido intervalo e você que acompanha o Ideias e Debates, não saia daí. Voltamos.
voltamos com ideias e debates. A gente está falando de vida em condomínio. Eu recebo aqui o Dr. Rodrigo Carpá, que é advogado especializado em direito condominial, e a doutora Fabiane Gontijo, que também é advogada especializada em direito condominial. Doutora Fabiane, a gente sabe que tem muito conflito dentro do condomínio, ainda mais em condomínios muito grandes. Esses conflitos são bem consideráveis. A quem cabe a resolução desses conflitos? Sempre a justiça ou, por exemplo, é possível fazer um grupo de mediação de conflitos dentro do condomínio? Então, via de regra, a gente direciona os condomínios a fazerem uma conciliação, né, uma tentativa de conciliação e de soluções de problemáticas extrajudicialmente. Então, com uma formação de uma comissão, ou o próprio síndico, ou até mesmo chamando a assessoria jurídica daquele condomínio para tentar fazer uma apaziguação ali entre os ânimos, isso, via de regra, funciona. Quando não, o que a gente posiciona? Vamos, então, para o judiciário, porque lá sim a gente, né, acaba tendo uma solução para aquele determinado problema. Mas a conciliação dentro e a mediação dentro do condomínio, via de regra, funciona. Ah, bom saber, porque a gente sabe que, como a gente havia mencionado no começo do programa, tem muito condomínio que tem ali muitas atividades internas e ter ali um problema de relacionamento entre as pessoas não é incomum. Então, ter uma mediação de conflito dentro da própria administração é muito mais eficiente, até para evitar judicializar de uma maneira sem necessidade, né? Agora, doutor Rodrigo, a gente sabe que tem alguns condomínios que tem aí um rateio coletivo de algumas coisas. Por exemplo, a água. Nem todo condomínio tem a água separada. Quando tem é ótimo, perfeito, porque cada um gasta, paga aquilo que gastou. Agora, quando não é coletivo, um gasta mais, outro gasta menos, tem uma forma justa de fazer essa cobrança sem dar um conflito efetivamente aí nessa relação, nessa questão aí dessa divisão de valores a serem pagos? Essa é uma questão que sempre trouxe muita polêmica dentro dos condomínios, inclusive foi a mola propulsora para uma lei federal que impõe, desde julho de 2021, a obrigatoriedade de novos condomínios possuírem medição individual de água. Então, hoje, num condomínio, os condomínios anteriores à lei não estão obrigados a se adequar, e você mencionou muito bem, no município, algo em torno de 28 mil condomínios, no estado, quase 60 mil CNPJs, vão ficar de fora dessa lei. O que pode ser feito é tentar buscar o tão sonhado e famoso bom senso, tentar impor uma cultura de necessidade de economia de água, ainda mais num momento como esse de crise hídrica, mas, infelizmente, dentro de um condomínio, uma unidade que não tem o hidrômetro individualizado, e tem lá uma unidade com 5 pessoas morando, e na de baixo apenas 1, eles vão ratear da mesma forma a água, que vai ser, via de regra, através da fração ideal do condomínio. Aquela água não pode ficar de fora. Existem soluções no mercado, como a medição individualizada através de empresas homologadas pela empresa de saneamento. Isso muitas vezes resolve o problema dentro de condomínios, apesar de ainda ser uma metodologia fragilizada, porque discute-se se o condomínio pode cortar água em casos de não pagamento da individualização, se é possível impor a taxa mínima, e daí são controles que acabam, muitas vezes, são passíveis de erro e pode representar complicação. Então, o melhor caminho é sempre o educativo e, na medida do possível, implementar em condomínios antigos
a individualização, se viável, com empresas idôneas e que possam minimizar os riscos. Mas ratear de forma diversa do que é trazido na convenção, infelizmente, não é possível. Eu imagino que essa deve ser uma questão bastante polêmica realmente, porque como o exemplo que o senhor deu é muito ilustrativo, né? Um apartamento com 5 pessoas e outro com uma só, com certeza o consumo é bem diferente, né? Então, quer dizer, cobrar a mesma coisa, a cobrança individual traz ali um avanço nessa relação com toda certeza, com toda segurança, podemos dizer, né? Agora, doutora Fabiane, todo mundo fala ali do pagamento do condomínio, eu tenho que pagar meu condomínio. O que corresponde a esse pagamento de condomínio? O que está incluso nesse pagamento de Na verdade, toda a despesa mensal do condomínio, né, que o condomínio tem, que a gente chama de ordinária, despesas ordinárias. Então, o que engloba essa despesa ordinária? Tudo aquilo que o condomínio tem de folha de pagamento, prestadores de serviços, água, energia do próprio condomínio, né, empresas que fazem manutenção, tudo aquilo que o condomínio utiliza, né, durante o mês são rateados entre as unidades autônomas. E aí existem 2 formas também da gente ratear essa despesa do condomínio, que são por unidade, então seriam divididas entre o total das unidades, e também pela fração ideal das unidades. Então, você vai fazer ali, pegar a escritura, a matrícula do imóvel, vai fazer a fração ideal de cada uma e ratear de acordo com a sua propriedade. Mas, via de regra, é tudo que engloba a despesa ordinária do condomínio mensalmente. Lógico que também daí a gente tem alguns casos de despesas extraordinárias, mas são aquelas que saem da normalidade. Saindo da normalidade, a gente vai para uma assembleia. Uhum. Muito bem observado. Eu já ia até emendar nessa pergunta, porque efetivamente, às vezes o condomínio precisa de uma pintura, um reparo, alguma coisa assim, aí vai para despesa extraordinária, que aí tem que ser decidido em assembleia, né? Então, é bem observado para a gente fazer essa divisão aqui. Agora, doutor Rodrigo, a inadimplência desse valor pago, cobrado de condomínio pode implicar na perda do imóvel ou para perder o imóvel precisa de outras questões envolvidas? Como é que funciona? A perca do imóvel, ela é medida extrema e judicial. Logicamente que ela é a consequência do não pagamento da taxa condominial, mas para isso existe o processo administrativo, onde o devedor recebe uma carta de cobrança, é tentado um acordo na esfera extrajudicial e caso essas negociações não sejam bem-sucedidas, o condomínio vai ingressar com uma medida judicial, uma execução de título extrajudicial, almejando receber aquele valor. E durante esse devido processo legal, o devedor tem diversas oportunidades de quitar o débito, inclusive pode quitá-lo até momentos antes da asta pública, mas caso não quite, esse bem será levado a um leilão, a pedido do condomínio, será levado à asta pública, esse bem será vendido através do leilão, né, os interessados vão ali se manifestar, o valor não poderá ser inferior a 60%, então aquele que está devendo já vai ter um prejuízo, e isso está disciplinado em lei, em função da desvalorização para que as pessoas adquiram, e nesse caso ele perde o bem e recebe o saldo daquele valor, e o condomínio recebe a quantia em aberto daquele condomínio, isso tudo porque as despesas condominiais, tais como não apenas o condomínio, mas valores inerentes ao próprio bem, como luz, água, são considerados para o direito propter rem, em função da coisa. Então, o próprio bem
responde por essas despesas, o que pode levar, em casos extremados, à asta pública e à perda desse bem. Doutora Fabiane, a gente falou na sua resposta anterior sobre a questão das assembleias. A gente sabe que nem todos os condôminos gostam de ir à reunião de condomínio. E aí as decisões precisam ser tomadas, e aí tomadas com quem está na reunião. Como é que funciona essa questão aí? E depois, a pessoa não foi à reunião e quer questionar aquela decisão tomada. Isso é possível? Então, a decisão da Assembleia é soberana, né? Por isso é tão importante a participação de todos os condôminos para ali decidirem aquilo que foi colocado no edital de convocação dessa Assembleia. Via de regra, o que se decide e o que foi colocado ali naquele edital, dificilmente alguma pessoa que não esteve presente pode vir reclamar desta decisão. Lógico que toda regra a gente, né, vai ter algumas exceções aí, mas via de regra, quem decide é quem vai à Assembleia, e quem não vai à Assembleia tem que acatar a decisão da maioria que está presente na Assembleia para decidir os itens do edital. Imagino que essa também deve ser uma questão bem complexa.